Você clicou em We That Podcast. Dentro de 5 toques, começa o programa. Olá, amigos! Estamos de volta com o nosso We That Podcast. Faz um tempinho que não gravamos, mas hoje conseguimos juntar. Eu sou a Jéssica Laís e tenho aqui comigo o Igor. E aí, Igor, beleza? E aí, Jéssica? E aí, galera? Estamos aí. Hoje estamos desfalcados porque tá todo mundo na correria esse mês, mas Igor e eu estamos aqui para não deixar vocês na mão, para não deixar nossos ouvintes sem podcast por muito tempo. Desculpa qualquer coisa, galera, é a primeira vez que eu estou hosteando este podcast e desculpa qualquer coisa, desculpem qualquer coisa e qualquer engasgo. A gente vai basicamente fazer um podcastzinho hoje de mais de notícias, né, Igor? Isso. Mas antes de começar, ó, só lembrando as nossas redes sociais do Saints Brasil. Se você quer seguir a gente no Twitter, é só procurar por @SaintsBrasil09. A gente tá lá no Twitter. Estamos voltando aos poucos, agora que começou o OTA, vai começar o minicamp, agora as notícias começam a aparecer. E no Facebook é só procurar pra gente lá, Saints Brasil também. E o nosso blog é Saints Brasil Blogspot, Saints Brasil Blogspot. A gente também tá voltando com o blog, né, traduzindo algumas notícias, já temos algumas outras notícias traduzidas lá. E é isso aí. E eu queria agradecer essa semana o pessoal do Zona FA Podcasts, o Guilherme e o Rafão, que chamou a gente para participar do podcast deles a respeito da temporada passada do Saints e o que a gente espera para esse ano, sobre como foi o que a gente achou do draft. E tava lá comigo o Mário Kogo, que é do Go Saints Brasil. Foi um prazer tá lá com os meninos, sabem demais. E o Mário, né, camarada, amigão. Então foi muito bom. Logo vai estar no feed deles, para quem não pode acompanhar ao vivo. Mas agradecer ao pessoal lá do Zona FA por lembrar da gente, por ter nos chamado. Bom, é isso. Hoje, então, Igor, a gente vai falar sobre as dispensas, né? Quem chegou, quem saiu do Saints e um pouquinho dos destaques do OTA dessa semana, né? Então, começando, a gente falou que o Zach Striff, ele se aposentou. O que você acha, Igor? Já tava na hora, ainda tinha mais o que dar? Eu acho que o Zach Striff, toda vez que duvidaram dele, ele cresceu, né? Ele teve anos muito bons e ele vinha de 2 temporadas não tão boas, e aí ele fez de tudo para continuar, e aí essa última temporada dele, infelizmente, acabou sendo... ficou curta por conta de lesões, né? E aí ele se despediu depois de dar uma declaração que ele saiu, uma declaração muito bonita, de falar que ele só saiu depois que o Saints encontrou o substituto dele, né? Que é o Ryan Ramczyk. Foi algo bem marcante, assim, muita gente... Acho que a grande maioria dos torcedores do Saints tem o Striff como um ídolo do time, é um cara que só jogou no Saints, fez seu trabalho muito bem, né? Defendeu, protegeu o lado direito da linha muito bem durante um bom tempo, né? Ele, mesmo com a idade, com os problemas de lesões, vinha jogando bem. É um cara que muita gente vai sentir falta, né? É claro, a falta dele não vai ser tão sentida por conta do Ramczyk, mas vai ser um símbolo do time, é um líder, é um cara que era muito próximo do Breeze, né? Era um cara muito do grupo, então acho que vai ser sentido de certa forma, mas ele já tá trabalhando, ele trabalha agora até no próprio Saints, né? Comentando alguns detalhes, comentou sobre o draft, né? E é interessante acompanhar o que ele fala, ele é um cara muito inteligente, muito bem articulado. Isso, o Ramczyk. O Zach Striff dão rumores de que ele vai ser tipo um comentarista, né, da rádio local lá do Saints nos dias dos jogos, porque o principal comentarista lá se aposentou e estão cogitando ele para essa função. Não lembro se é comentarista ou se é narrador, posso estar enganada, mas ele é bem querido mesmo. O Breeze até chorou, né, na coletiva dele e tudo mais. Todo mundo emocionado, uma galera. Foi bem difícil, assim. Foi.
Mas, como você disse, o Ramczyk tá aí pra substituir, e o próprio Ramczyk já falou que aprendeu muito ano passado com o Strife e que esse ano ele espera poder botar em prática, né? Colocar em prática tudo que ele aprendeu, que ele tá aprendendo. A gente vai falar um pouquinho dele mais pra frente. E quem chegou foi o wide receiver Cameron Meredith. Ele veio do Chicago Bears, né? Isso, do Bears. Do Bears. Na temporada passada ele... Nossa, só isso. 66 recepções para 888 jardas e 4 TDs, uma média de 13,5 jardas aí. O que você acha? Você acha que ele tem chance com esse... A gente tem o Michael Thomas, a gente tem um corpo de wide receivers um pouco já meio formado. O que você acha? Não, eu acredito que ele vai ter um papel importante. Ele teve uma temporada muito boa em 2016. Ele não foi draftado, ele é um quarterback, ele era quarterback em Illinois. Ele foi, né, passou para wide receiver na NFL. Se eu não me engano é Illinois, posso estar falando besteira. Mas, e aí ele quase não jogou em 2015. Em 2016 ele teve uma ótima temporada. Se a gente pegar quem foi os quarterbacks do Bears em 2016, os números deles são fantásticos. Comparado com os quarterbacks ele fez demais. E aí em 2017 ele teve uma lesão muito feia na pré-temporada, foi numa jogada contra o linebacker do Tennessee Titans, se eu não me engano, que acabou batendo no joelho dele. Ele rompeu dois ligamentos do joelho. Deixa eu confirmar se foram dois ou um. Enfim, ele teve uma lesão séria no joelho, aí ele acabou perdendo a temporada inteira e ele tá se recuperando. Né, tem notícias, aquelas velhas notícias que ele tá, né, ahead of schedule, né, que ele tá à frente do esperado, do esperado pra recuperação, né. A esperança é que ele vire um fator mesmo em campo, porque o Saints teve muito trabalho. Ano passado a gente viu jogos que o time sofreu com os recebedores. O Willie Snead suspenso no começo da temporada, desaparecido no restante dela. Claramente a gente viu que o Breeze não tinha tanta confiança nele. O Meredith é um cara que a gente torce para estar pronto pro training camp, para criar uma química com o Breeze, né? Ele, aparentemente, acho que ele vai estar pronto, ele vai estar quase 100%. Eu acho que ele vai contribuir. Ele vai ser um cara para jogar no slot. Ele é um cara grande, né? Tem 6.3, um wide receiver grande, e ele funciona mais pelo meio do campo. Eu acho que seria uma função interessante, até porque o Saints já tem vai ter do lado o Michael Thomas, provavelmente o Ted Ginn, ainda você vai ver o Tre'Quan Smith, mas eu acho que como ele é calor, ele vai entrando aos poucos. O Merritt, eu acho que ele vai ter algumas oportunidades, né? Principalmente porque o Saints foi lá e ofereceu um contrato. Ele já foi atrás dele no Bears. Ele era um agente restrito, né? E aí o Saints mesmo assim conseguiu a contratação dele. Ele vai ter um papel, eu acho que, eu não sei o quanto ele vai ser relevante, vai depender muito de se ele vai estar 100%, né? E como que o Sean Payton vai organizar o ataque. Mas eu acho que ele pode ser um jogador muito interessante por tudo que ele já mostrou, pelas características físicas. Ele deve contribuir sim nesse ano. O contrato do Meredith é 9,6 milhões por 2 anos, né? O Bears não quis igualar a oferta que o Saints fez como restricted free agent, e o que ele sofreu foi um estiramento, rompimento do ligamento medial colateral e ligamento anterior, né? Isso aí. E ele rompeu os 2 ligamentos. Errou os 2 ligamentos. Então ele não jogou ano passado. Mas o interessante também é que quem vai treinar ele no Saints vai ser o Curtis Johnson, que é o coach de receivers, né? E o fun fact é que o Curtis Johnson treinou ele no Bears quando ele era receiver lá
no seu ano mais produtivo, aqui segundo o Noah.com. Vai ser é bem interessante, eu esqueci desse ponto, mas é muito interessante que é o Curtis Johnson que vai estar com ele, é algo que ajuda muito o jogador. Né? Alguém que ele já conhece, que ajudou, que sabe o potencial que ele tem. E todo mundo, igual você falou, todo mundo tá indicando que nossos receivers serão Michael Thomas, Ted Ginn, e se o Cameron Meredith se manter saudável, ele também vai ser nosso terceiro receiver. E eu quero muito também ver o que esse corpo pode produzir com o Tre'Quan Smith, né? Apesar de a gente ter falado no podcast passado que ele não tá 100% preparado ainda pra NFL, né? Mas a gente agora vai ver no minicamp, né? Que é agora que o bicho pega, porque o OTA a gente sabe, né? O OTA é só aquele lá, o pessoal dá uma desenferrujada pra ver como que é, conhecer os técnicos, conhecer a turma nova. Mas é isso aí, bola pra frente. Vamos ver aqui. Assinou também com o DT Jay Brumley, o LB Cashon Freeman, o AL Michael Wola, o fullback Ryan Jurecek. Mas esses daqui devem ser só mais pra é mais pro camp mesmo, né? É camp body mesmo pra... Isso. E também tem o QB Tom Savage, que veio do Texans, o LB Demarius Davis, do Jets, o safety Cody Coleman, que tá vindo do Panthers, nosso rival de divisão, e o CB Patrick Robinson, do Eagles. Quem que você destaca aí? Eu acho que o Savage é só pra fazer como fala? Fazer número. Pode falar. O Savage é um cara mais pra ser um backup, é que já é um cara que já conhece mais a NFL, né? Acho que o Saints quis um cara um pouco mais experiente, que já tem mais noção de como funciona. Não, vamos ver se ele vai ficar no roster, né, até o final, porque talvez os Saints, vamos ver se o Saints vai querer manter o JT Barrett, quem tá tendo algum trabalho também é o Tyson Hill, trabalhando como quarterback mesmo, não só no special teams. Então vamos ver se o Savage quanto tempo o Savage vai ficar, né? Então, não sabe se ele vai se manter no elenco ou não, né? Vamos ver. O Savage, além do Savage de QB, a gente tem o JT Barrett, o Drew Brees e o Tyson Hill, né? Neste camp aí, nessa off-season ainda. E quem tá se destacando bastante pelas notícias é o Barrett, né? Tem destacado. O Tyson Hill até que é mais ou menos, mas o grande destaque que todo mundo tá falando é o Barrett mesmo. Então por isso que até o próprio... Como não essas... Eu acho que no time deve levar só 3 quarterbacks no elenco final, né? Uhum. Então algum deles vai rodar e vamos ver. O Rio, a gente depende muito de ver o que ele tem para demonstrar na pré-temporada, né? Acho que a pré-temporada vai ser crucial para ver quem que vai ser o backup e quem que vai ser esse número 3, né? Uhum. O Bert corre um pouco por fora por não ter sido draftado, ser um cara novo, né, que tá chegando agora, mas talvez o Saints mantenha ele no elenco, mas tudo vai depender muito de como eles vão render. Tyson Hill vem ganhando algum destaque, né? O Barrett também fez um minicamp muito bom. Então, talvez o Savage tenha alguns problemas para se manter no elenco. E desses que chegaram, quem mais? Quem você acha que merece um destaque, assim, que veio para falar assim, não, a vaga aqui é minha, eu posso ser um backup, um backup imediato, eu posso ser um titular, assim, titular. Pra quem mim, você acha que pode ser a surpresa? Quem vai vir para ser titular é o Demario Davis, que veio do Jets. É um middle linebacker, eu acho que é um cara que é uma posição que o Saints é carente, né? O AJ Klein é um cara que eu acho que ele vai ser colocado como strong linebacker, ele vai jogar mais marcando o Tyrene, é um cara grande, né? A própria característica dele não indica um middle linebacker. O Demario Davis já é um cara mais veloz, né? Mais atlético, um cara que deve ficar as 3 descidas em campo. Ele vem para ser titular e aí eu acho que o grupo vai ser montado por ele, o AJ Klein e também o Alex Anzalone. Eu acho que o Anzalone saudável, ele é melhor que o Craig Robertson e melhor que o Manti Te'o, porque o time sofreu bastante na posição de linebacker ano passado, muito por conta das características físicas dos linebackers. O Anzalone saudável pode ser um jogador muito interessante.
Assim como acho que o Demario Davis vem para ser titular, até pelo próprio contrato dele. Ele vem para ser um líder da defesa. Algumas estatísticas dele é que ele jogou os 16 jogos no ano passado, então ele conseguiu se manter saudável. Não teve nenhum passe interceptado. Teve um fumble recuperado. E retornou esse fumble. A média de 5 sacks, né? 5 sacks. Ele teve 5 sacks. Teve 5 sacks. E 3 passes defendidos. Isso, 3 passes defendidos e 97 tackles, mano. 97 tackles. Ele tem um número absurdo de tackles no ano passado. Ele vem do melhor ano da carreira dele, né? Isso. Se tu pegar as estatísticas, ano passado, a temporada passada foi a melhor da carreira mesmo. Ele ficou a melhor temporada da carreira dele, jogando no Jets, num time que, né, no Jets que sofreu tanto ano passado, ele foi um destaque, né? E aí a galera muito se preocupa, né? Se ele vai manter essa consistência, se ele vai manter esse ano melhor ou se ele vai voltar aos anos que ele não foi tão produtivo. Pelo que eu vi dele, eu gostei do trabalho dele em leitura de jogadas, que é muito importante para o middle linebacker, ele movimentando a defesa, vendo o posicionamento de running backs, fazendo a sua defesa se adequar no campo. É um cara que eu gostei bastante, ele é muito veloz, né? Ele é mais veloz que o Manti Te'o, por exemplo. Eu acho que vai ser um nome importante e é uma peça que o Saints precisa. É algo que machucou muito a defesa do Saints ano passado, muito, foi esse problema dos linebackers, né? Principalmente quando o Anzalone sai, quando o AJ Klein sai, o time perde velocidade. E assim, o Craig Robertson e o Manti Te'o fizeram um trabalho acima do que se esperava dele, muito acima. Mas eles ainda não têm as características físicas para fazer a defesa ser forte. Eu acho que o Demario Davis tá um patamar acima. Não é um jogador espetacular, como, né, ele vem da sua melhor temporada, mas nunca foi um cara de destaque na liga. Mas é um jogador que ele vem para melhorar o nível do corpo de linebackers e tentar sanar esse problema. O Demario Davis, o contrato dele, segundo a ESPN, são de 3 anos, 24 milhões, com 18 milhões garantidos. E ele mora perto de Nova Orleans, né? A cidade natal dele é no Mississippi, bem pertinho de Nova Orleans, 3 horas de Nova Orleans. Como a gente já mencionou, ele conseguiu se manter saudável durante os anos dele e ano passado ele jogou 99,8% dos snaps defensivos do Jets. Então, isso é algo que o Saints precisa manter, né? Jogadores saudáveis. Porque, cara, tá difícil. E de linebacker que a gente tem no nosso corpo, Cashin Freeman, Colton Jumper, Jaron Elliott, o Demario Davis, o AJ Klein, Nate Stupor, o Alex Anzalone, que está voltando aí de lesão, o Manti Te'o, que para mim foi um dos destaques do ano passado, assim como backup, né? Quando ele foi exigido, ele conseguiu fazer bons jogos. E temos também o Craig Robertson, e é isso, né? Acho que são esses aqui de linebackers. Tá todo mundo apostando também no Anzalone, né? Como você falou, mas ninguém falou do Stupor, mano. É que o Stupor, ele é um cara que rodou muito, né? Ele é um cara muito trabalhou muito em special teams, ele é um jogador muito dedicado, né? Muito voluntarioso, faz algumas jogadas, teve uma interceptação linda já jogando pelo Saints contra o Seahawks. Só que é um cara mais para special teams, né? Vamos ver quem vai fazer esse corte aí. Ele é um cara que ele pode ficar no elenco mais por special teams. Ele é um backup interessante também, mas é mais um backup. É um cara que talvez o Saints não pode ficar contando como Stupor para que ele seja um grande linebacker. E o que você acha do Patrick Robinson voltar para o Saints? Ano passado, a temporada dele, né, ganhou o Super Bowl com o Eagles, todo mundo elogiou bastante. Você acha que ele tem lugar nesse Saints? Apesar do histórico que ele tem na franquia? Não, o nosso querido Robinho voltou com o pedigree de melhor slot cornerback da NFL, né? Segundo o PFF.
não o melhor, né? A gente aí é outra questão, mas segundo o PFF ele teve uma das melhores notas. Vem da sua também outro jogador que vem numa temporada fantástica. Ele teve 4 interceptações e teve 18 passes defendidos no ano passado. Ele fez uma temporada fantástica ano passado. Ele foi um cara, assim, foi um cara importantíssimo na defesa do Eagles, foi um cara extremamente consistente. Então, ele vem com um pedigree titular, né? Só lembrar que ele teve uma pick six no jogo, na final de conferência, né? Uhum. Pro time. E é uma posição carente. O Saints, ano passado o Saints sofreu um pouquinho. O Vaccaro jogou muito como slot cornerback, né? Tanto que as notas dele são como slot cornerback pro PFF, né? Foi a função dele, esse slot safety. Ele sofreu demais. O Vaccaro não era um cara veloz o bastante para jogar nessa posição, não tinha os trejeitos de um cornerback. E agora a gente traz um cara que é especialista nessa posição. E vai ser titular, porque, né, hoje em dia os times jogam muito com 3 wide receivers, né, basicamente o slot cornerback é titular da equipe. E eu acho que ele vai ser importante. Até eu estava lendo alguns destaques dele no próprio OTAs também. Ele vem fazendo um bom trabalho de treinos. Eu acho que ele vem para mudar aquela imagem que ele deixou. Eu acho que já tem um pouco de mudança por conta do título, né? Ele é um cara importantíssimo para o título, mas ele vem para mudar aquela imagem de jogador ruim, né? Aquele bust, né? De primeira rodada que acabou não dando certo. Vamos ver, mas eu acho que ele vai fazer uma boa temporada. O Patrick Robinson, o contrato dele o contrato dele é de 4 anos e de 20 milhões, é isso? 20 milhões, isso. Quem não lembra, ele foi draftado pelo Saints no primeiro round, número 32, no draft de 2010, quando o Saints veio do Super Bowl, né, de ser campeão do Super Bowl, ficou com a última escolha da primeira rodada e draftou o Robinho. Ele nunca se destacou assim, muito assim, no Saints, mas esse ano ele fala que vai ser o comeback year dele no Saints. Não que ele não tenha feito isso na Filadélfia, mas como a gente já destacou, ele foi bastante importante lá, mas ele quer provar que no Saints ele pode ser esse jogador que ele foi tão importante pro Eagles para conquistar o Super Bowl pro Eagles. Mais algum destaque? O Coleman. O Coleman é um cara que, assim, ele teve uma temporada muito boa, temporada passada com o Panthers, né? É um cara que já teve 9 interceptações numa temporada passada, não, acho que é retrasado, 2015. Desculpa, ele teve uma temporada de 7 interceptações com o Carolina em 2015. Aí em 2016 ele teve uma temporada com 4 interceptações, mas em 2017 aí os stats dele vão abaixo. Mas ele tem uma questão dele que ele jogou machucado uma boa parte da temporada. Uhum. Mas eu acho que vai ser um cara não para ser titular. Ele vai ser bastante utilizado, principalmente em zona. Talvez dividir o campo, jogar em cover 2 com o Marcus Williams de um lado e ele do outro. Eu acho que é assim que ele funciona melhor. Ele já foi um cara muito produtivo na sua carreira, né? Teve seus melhores anos há pouco tempo, né? Vamos ver se totalmente recuperado das lesões que incomodaram ele no ano passado, ele pode ser um fator. Talvez desses, eu acho que é o jogador que não vai participar tanto. Acho que ele vai ser importante muito para a questão de depth. Ele é um cara experiente, é um cara que pode participar em determinadas situações que o Dennis Allen pode utilizar, mas não sei se ele vai ser um grande fator. O contrato do Coleman o contrato é de 3 anos, vale 16,35 milhões e alguns bônus que podem chegar a 2,25 milhões. Ele recebeu um bônus por assinar, ele recebeu 4,5 milhões e tem 6,2 milhões garantidos, né? Então não foi um contrato de alto risco, digamos assim, para os Saints. Só falando do nosso corpo de cornerbacks, que eu esqueci de falar a hora que a gente estava falando
ali do Robinho. A gente tem o P.J. Williams, o Patrick Robinson, o Devante Harris, o Arthur Mollett, o Ken Crawley, o Marshall Lattimore, mozão. E é isso aí. Meu Deus, o Devante Harris ainda tá no roster. Eu não sei de quem que ele é amigo. O Devante Harris ainda está no roster. É alguma coisa. Quem você acha que vão ser os principais? O P.J. Williams, o Lattimore? Vai ser provavelmente de um lado o Lattimore, do outro o Ken Crawley. Uhum. E no slot o Patrick Robinson. O P.J. Williams é um cara que eu queria mais ver. Teve trabalho ano passado, não fez um bom ano. A gente vai ver esse ano porque ano que vem é ano de contrato. Esse ano é ano de contrato para ele, né? O último ano de contrato. Ele vai ter que dar um jeito de jogar bem para garantir um bom contrato. Aí você tem o Arthur Mollett, que a gente vai tentar ver a evolução dele. Já mostrou um bom trabalho nos special teams. A gente não sabe se ele vai funcionar como cornerback mesmo. O Devante Harris, que eu nem preciso falar. Não sei como ele tem um time ainda. Pra mim é irreal esse cara ter um emprego na NFL. É irreal. O que ele jogou, o que ele demonstrou, eu acho que já foi o bastante pra todo mundo, sim. Mas enfim, vai ficar por ali. E aí tem o Kareem Moore, né, que a gente também vai dar uma olhada. Vamos ver como ele tá indo no camp, né, pra ver se vai conseguir se manter no roster final. Mas de início seria os três mesmo: o Lattimore, Crawley e o Patrick Robinson. Se Devante Harris é jogador, eu sou astronauta, né? Como dizem por aqui. Bom, acho que é isso. E quem saiu foi o Chase Daniel, quarterback, que tá agora no Bears. Kobe Fleener, como a gente falou também no podcast passado, foi cortado. O Will Snead foi pro Ravens e o Calumet foi pro Texans. E o Kenny Vaccaro, que eu acho que pra mim é a maior surpresa, que ainda não foi contratado por nenhum time. Ele ainda tá na free agency. Por que você acha que os times estão resistindo em contratar o Kenny Vaccaro, Igor? Olha, o Vaccaro, assim, ele tem um skill set, as habilidades dele são muito específicas, né? Ele é um cara que ele é bom contra a corrida, ele é um cara que faz bom trabalho em blitz, mas é bem difícil para ele se manter por conta da cobertura dele. Ele não é um cara que... Ele apanhou muito ano passado cobrindo tight end, ele fez bastante falta, ele apanhou de running back, né? Então isso pode prejudicar. Talvez eu desconfiaria também alguma questão dos protestos, mas nele, não sei como ele não estava, talvez não tão em evidência, talvez não quanto o caso dele não seja tão específico assim. E o próprio mercado de safeties esse ano, ele não foi muito movimentado. A gente teve o Saints contratando o Kurt Coleman, aí um cara que eu vou até pesquisar aqui que eu tava tentando lembrar, um cara que fez um ano muito bom ano passado, mas até ainda não vi notícia dele sendo contratado, é o Trey Boston, que jogou muito no San Diego Chargers, jogou muito bem, e também não foi contratado o Eric Reed, mas o Eric Reed também eu acho que é um caso diferente. Não foram contratados. O mercado de safety está bem complicado esse ano, muito por conta desses jogadores terem esse skill set, e o próprio NFL diminuiu bastante o valor. Se você é um safety que você não consegue ser bom na cobertura, dificilmente você vai conseguir jogar na NFL, vai ser muito difícil. Então você vê esse tipo de safety grande, que é bom em tackle, que joga perto da linha de scrimmage, ele vai ter que saber fazer a cobertura direitinho para ter um lugar no roster. E o Vaccaro sofreu muito ano passado, vem sofrendo há alguns anos com esse problema. Então eu acredito que esse seja o maior motivo dele ainda não ter assinado com ninguém. Beleza, mais algum destaque de quem chegou, de quem saiu? Mais algum comentário? Desses que saiu, acho que quem vai sentir mais falta é o Calumet, porque o Calumet jogou, né, ano passado foi quase titular na equipe por conta
muitas grandes mudanças, várias lesões. É um cara muito versátil, né? Que joga por dentro, joga como tackle também. Acho que vai ser um jogador que o Saints vai sentir um pouco de falta, porque no roster hoje o time não tem esse jogador esse bom reserva aí que pode cobrir vários buracos. Bom, então vamos passar para as notícias, né, dessa semana. Os destaques dos OTAs de hoje, é a terceira semana de OTA. Não vamos muito no hype, porque OTA é aquele camp que não tem nem contato, os caras nem se dão o trabalho de ficarem muito empolgados, né? Mas eu tava dando uma olhada agora de tarde, né, as notícias, acompanhando, e o que eles destacaram, os dois jornais que cobrem os Saints lá em Nova Orleans destacaram foram as interceptações que a secundária, a nossa secundária, peraí, meu cérebro traduz o bagulho ao mesmo tempo, eu não consigo falar. Vamos lá de novo. Um dos destaques, os destaques que eles deram foi que os nossos quarterbacks, né, tiveram 2 interceptações. A secundária hoje estava on fire no 2-minute drill, quando já estava terminando lá os treinos e tal. Uma delas foi do Lattimore, claro que tinha que ser, interceptou o Drew Brees, quando o Drew Brees tentava passar pro Trevin Dural. E o Chris Banjo também interceptou um passe do Tom Savage, é isso? E acho que foi do próprio Breeze mesmo, que entrevistou. Bastante espécie, né? Tom Savage, né? Não, foi do Savage, é isso mesmo. Foi do Tom Savage. Tom Savage, o rei das interceptações nesse camping. Se a gente olhar as 2 últimas semanas também, vamos ter várias interceptações dele. A gente teve foi bom ver que o Anzalone tá de volta, tá saudável, já tá jogando, né? Já tá participando dos exercícios do time, né? Foi um destaque hoje. Isso, também foi um destaque dele, né? E quem não participou hoje do camp do OTA foi o Rick Leonard e o Garrett Griffin, o tight end. O Cameron, eles falaram que o Cameron Jordan tava lá, mas quase não participou. O Trey Hendrickson também não. O Okafor também ficou mais olhando. O Coleman, o Pitch. Nossa, o Pitch ainda tá, não sei. E o Cameron Meredith também ficou mais só observando. Mas é isso. O que a gente tem, a defesa tá indo bem também, né? Nesse OTA. O Marcus Williams. O Davenport tá conseguindo desenvolver do jeito, pelo que a gente vem vendo, fez um bom trabalho, vem melhorando, né? Conseguindo fazer algumas coisinhas. Um cara que a gente espera muito, então é bom. O pessoal eu tava vendo uns vídeos também, o pessoal do Nola.com, não lembro se foi o Larry Holder ou como que é o nome do outro colunista? O Dunker, né? Dunker, acho que é o Dunker. Falaram que apesar de ser tipo a segunda ou terceiro time do Saints, né, que o Davenport tá se destacando bastante também. E que o Michael Thomas tá, como sempre, sendo um belo destaque nesses camps. É semana que vem que começa começa dia 12 de junho, a torcida vai estar poder participar. Terça-feira que vem. Aí então que o negócio vai ficar mais interessante mesmo. Vamos ver aqui. E eu separei alguns destaques, né? Do Cameron Meredith, que ele tá se recuperando bem, o pessoal da ESPN falou que ele tá, deixa eu ver aqui, ahead of schedule, né? Um negócio desse. Tá pra frente do tempo esperado, né? Isso. Tá se esperando mais do que esperado. Esperando que seja verdade, porque essa conversa às vezes essas conversas são muito estranhas. História de Tauê e a Edler é meio esperto. O destaque é o Letman, né, que deu uma entrevista falando para esquecer o ano passado, que agora é outra
outra fase que ele quer cada vez ficar melhor, né? Ele tá tentando se tornar uma lenda. Se ele conseguir ficar saudável, eu acredito que ele vai se tornar uma lenda de New Orleans e da NFL, porque ele é fantástico. Ele é fora de série. O Ramczyk, né, que tá se recuperando e espera continue, como fala, ultrapassando as expectativas que o Saints, né, tem sobre ele. Apesar dele ainda tá se recuperando da cirurgia que ele fez no quadril. O Saints tá ficando bem saudável, né, pelas notícias. Vários jogadores voltando, né, o Stupor voltando, o Meredith com essas boas notícias de tá ficando saudável mais rápido do que esperado. O AJ Klein também deve estar pronto pro training camp, que é importante. Aí o Azalone já voltou. E aí a gente fica esperando o Alex Okafor, né? Alguns jogadores que fizeram alguns procedimentos nessa off-season, né, Okafor. Mas o Saints parece que tá com um roster bem saudável até agora, que a gente fica meio receoso porque essa época é a época de ficar triste com lesão, né? Então a gente fica sempre com o pé atrás porque essa época é terrível. Mas tudo tá caminhando bem, por enquanto nenhuma baixa significativa. É claro que alguém vai machucar logo e eu vou ser o culpado. E eu acho que é isso, né, de destaque, assim, não temos muitas coisas. O que é interessante é que essa semana o Saints, a NFL divulgou, né, quanto falta os passes para TD, né, e o Brees está empatado com o Tom Brady, e o Drew Brees aí tem mais 2 anos de contrato com o Saints, mais 2 anos para quebrar o recorde de passes para touchdown. Ele tem 488, cadê? 488, exato. Em primeiro é o Peyton Manning com 539, depois é o Brett Favre com 508, aí vem o Drew Brees com 488, empatado com Tom Brady, com o Brady Boy, marido da Gisele, com 488. Todo mundo acha que ele vai passar o Brett Favre, mas o pessoal tá dividido quem passa primeiro, se é o Brees ou se é o Brady que vai passar esta marca do Favre. Que ambos vão passar, eu tenho certeza. Eu acho que se o Brees jogar a temporada que vem, também ele pode até chegar perto do Peyton Manning, né? O Peyton Manning é um número absurdo, mas vamos ver, né? Tudo depende de como as coisas vão andar. Mas vai ser uma disputa bem boa entre ele e o Brady pra ver quem que alcança primeiro essas marcas aí. E também o Brees precisa de 1.496 jardas passadas para quebrar o recorde também do Peyton Manning, que é de 71.940 jardas. Eles fizeram a conta aqui, tem que ter 299.2 jardas nos primeiros, uma média de 200, vamos lá, tem que ter uma média de 299.2 jardas nos primeiros 5 jogos para conseguir fazer isto. Eu logo. Acho que esse é tranquilo até, dificilmente o Brees não vai bater, acho que umas 3.000 jardas na temporada ele alcança, assim. E porque o Brees tem uma média de 305.8 jardas por jogo nos últimos 12 anos em Nova Orleans. Ou seja, apesar da temporada passada ele não ter sido mais um game manager, né? Só mais graças ao nosso ataque corrida ele conseguiu diminuir um pouco o tanto de vezes que ele precisou lançar. Mas mesmo assim não caiu tanto as jardagens aéreas dele, né? Digamos assim. O Brees sempre foi consistente, né? Durante a carreira, principalmente quando ele vem pro Saints, ele sempre tem números altos, ele sempre tem boas estatísticas, a porcentagem de passes acertados também é alta, ele tem os recordes da NFL. Então, esse número de jardas eu acho que ele passa tranquilamente o Peyton Manning. Agora os touchdowns ele vai ter que jogar muito, mais de uma temporada. Nessa temporada é loucura. E pode dar uma estátua pra ele em campo, ele nem precisa aposentar se ele passar em uma temporada. Eu quero só ver quando estiver chegando perto de passar o recorde de TDs,
A loucura, o tiroteio que vai ser tanto do Breeze quanto do Brady. Isso eu tenho certeza. Se eu conheço os dois, o Breeze vai começar a chamar passe de tudo quanto é jeito. Bom, acho que é isso, né? Deu? Acho que tá bom. Tá bom, né? Bom, galera, é isso aí. Obrigado por ouvirem até o final. Desculpem aí por estar somente o Igor e eu, mas essa semana tava bem corrida. É isso aí, a gente tenta fazer um podcastzinho tranquilo, informativo pra vocês e que fique gostosinho de ouvir. Muito obrigado por ter vindo me ajudar aqui hoje, Igor. É isso, tamo junto, vambora. E é isso aí, galera. Não esquece de passar lá no nosso site, no nosso Facebook, no nosso Twitter. Estamos sempre por lá. Abraço pro pessoal abraço novamente pro pessoal do NFL. Não, peraí. Vamos lá. Abraço de novo pro pessoal do Zona FA Podcast. Abraço pro pessoal do Go Saints, dos amigos. Um dia a gente consegue ser igual a eles, quem sabe. E é isso aí. E a gente tá com a campanha 4.000 seguidores no Twitter. E divulguem a gente nas redes sociais. Só não vale xingar, né? Porque se xingar, será xingado. É isso aí. Muito obrigado pra quem ouviu até o final. Desculpa qualquer coisa. Desculpa meu jeito aqui de não ter muito jeito de ser host. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.